Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer diferente, eu costumo escrever alguns textos, inclusive esse texto que eu vou falar hoje eu já estava escrevendo, mas essa semana saiu um post de um bombeiro que inclusive participou das buscas de Brumadinho. Ele disse isso aqui, ó: um coach responsável coloca 60 pessoas para subir o pico de uma montanha com ventos de mais de 100 quilômetros por hora, falando que tudo é questão de emocional, falando que se as pessoas quiserem, elas conseguem. E aí essa notícia casou muito bem com esse texto que eu estava escrevendo, eu resolvi fazer ela em forma de vídeo para ficar mais claro as explicações que eu quero trazer. O nome do texto é Quem Te Influencia, né? Nós estamos na era da internet, na era dos influenciadores, e a gente sempre teve pessoas influenciando desde os tempos das cavernas. A nossa espécie sobreviveu porque seguia pessoas que dominavam certas técnicas, né? Só que a internet popularizou. E além de popularizar, deu voz para muita gente. Antigamente, se você precisasse de algum conteúdo, você precisava ir às bibliotecas para buscar. Hoje está a um clique, qualquer pessoa coloca conteúdo no YouTube e pode trazer muitos seguidores, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente segue, com quem a gente se deixa ser influenciado. Esse é um caso emblemático. Tá aqui mais algumas notícias desse caso de ontem. Vale muito a pena e eu vou entrar em detalhes aqui sobre o que gera essa. Então vamos lá, vamos começar a falar, né? Já fiz a introdução. Resumindo, o coach falou para as pessoas: olha, vamos subir aquela montanha, ventos mais de 100 quilômetros por hora, chuva, ninguém com preparação nem equipamentos suficientes para subir, mas ele falou para os seus seguidores: olha, basta querer que você consegue. Basta você querer que você consegue. E no fim das contas, acabou não dando certo. Foi preciso os bombeiros resgatarem as pessoas. Uma operação que começou às 3 da manhã e terminou às 8 do outro dia. Custou muito dinheiro para os bombeiros. E esse coach, até na página dele, ele não deu ao braço a torcer, e muito menos os créditos para os bombeiros que foram lá resgatar. É claro que ele precisa cuidar da imagem dele, né? Não pode dar o braço a torcer, de que simplesmente não basta você querer para você conseguir alguma coisa. Esse é o grande problema que a gente precisa tratar em relação a esses influenciadores. É muito fácil prometer às pessoas que tudo vai ser resolvido de maneira fácil. Eu consigo atrair muitos seguidores se eu falo para as pessoas que eu tenho a receita do bolo, de tudo que elas precisam, seja um problema econômico, seja um problema espiritual, seja um problema emocional. As coisas não se resolvem dessa maneira. Se você vê um coach que promete isso para você de maneira fácil, eu não tenho dúvida que ele tá te enganando. Aí você fala: não, mas ele não tá me cobrando nada. Eu não pago nada na internet para absorver esse conteúdo. Mas aí é que tá o problema. Ele começa a dar um conteúdo de graça, isso é até chamado no marketing digital de marketing de conteúdo, quando a pessoa traz um conteúdo de maneira gratuita e depois começa a te vender cursos, te vender imersão, te vender um sistema que vai custar muito caro para que você continue tendo aquele conteúdo. É óbvio que tem muita gente boa no mercado. O que eu estou falando hoje são das pessoas que vendem receita de bolo, que vendem a teoria da prosperidade. Ó, vem comigo que você vai ser rico. Acorda 6 horas da manhã que você vai ganhar dinheiro. Trabalhe enquanto eles dormem. Gente, se acordar de madrugada fosse receita de sucesso, não tinha padeiro pobre. Não é bem assim que funciona. A vida, ela é uma competição que ela já começa injusta. As pessoas não têm as mesmas as pessoas não têm as mesmas oportunidades, são oportunidades diferentes. Quando as pessoas colocam essa pressão em cima de você, de que basta você querer que vai dar certo, de que só depende de você para ser feliz, isso te gera uma pressão enorme. E a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. A gente está num sistema de trabalho que prioriza lucro, que a gente acostumou que para ser feliz você precisa ter bens materiais, então só isso já está distorcido. Isso é uma coisa que também precisa mudar. Nem sempre quem tem mais dinheiro é mais feliz, na verdade pode até ser o contrário. A gente vê que esse negócio de que você controla seu destino é motivacional barato. A vida não é assim que funciona, né? O grande problema é que a gente cria uma narrativa que não é prevista pra gente. A ideia de sucesso baseada em bens materiais, ela gera muita depressão e ansiedade. A simples frase que fala: olha, só depende de você ser feliz, ela já é uma frase errada. Se você tem depressão,
não depende só de você ser feliz. Depende de você tomar um remédio. A gente sabe que depressão é disfunção química, assim como um braço quebrado. A depressão é uma doença, ela precisa ser tratada com psicoterapia e com medicamento. Então, não nem para ser feliz depende só de você. A gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas que querem só te motivar. Você pode, você é isso. A gente sabe que a nossa mente tem um poder muito grande sobre as nossas ações. A gente tem um sistema que fala pensar, sentir, agir. O que eu penso determina como eu vou sentir, que vai determinar como eu vou agir. Mas tudo isso não depende só de mim, depende de fatores internos e externos também. Falando sobre seguidores, né? Sobre líderes. É comum que as pessoas sigam líderes, só que é preciso ver realmente quem são esses líderes, quais são as intenções por trás desses líderes. A gente tem alguns exemplos no mundo, como eu falei lá atrás, desde o início da humanidade, a gente precisa seguir líderes. Isso é comum e é normal. São pessoas que às vezes dominam cada parte. Então, eu posso seguir um líder. Se eu cair lá, tiver no avião, cair lá na floresta amazônica, o meu líder com certeza vai ser um índio que domina a região. Mas se eu estiver andando numa cidade grande, o meu líder vai ser uma pessoa que é o guia daquela região. É assim que funciona o sistema de liderança. O que eu não posso é pegar uma pessoa que queira liderar e queira me direcionar com esse motivação, não me dando ferramentas. É esse que é o ponto. Não adianta ele falar, olha, basta você querer subir a montanha que você vai subir. Basta você querer ser rico que você vai ser. Não basta querer, ele tem que te dar ferramentas. Ele tem que te trazer o ensinamento. Ele, nesse caso da montanha, precisaria falar, olha, vamos subir a montanha? Qual o tempo de um curso para que você aprenda técnicas de subir a montanha? É uma analogia que pode funcionar casando com esse caso do coach. E voltando à questão de líderes, né? É muito perigoso seguir cegamente esses líderes. O mundo já teve alguns casos, como, por exemplo, Osho. Quem quiser aprofundar na história do Osho, tem um documentário na Netflix chamado Wild Country. O Osho, ele fez numa cidade dos Estados Unidos, ele atraiu muita gente para lá, ele tinha aquela pegada de guru indiano, e as pessoas iam para lá, e viviam em festas, e não deu muito certo, ele acabou sendo preso por algumas questões, vale a pena ver. Outro caso emblemático de liderança também é do Charles Manson, que colocou os seguidores dele para matar famílias. Os seguidores eram gente de família, de pessoas normais, que foram para junto dele e simplesmente viraram assassinos. Por quê que vocês me falam, por que isso acontece? A gente precisa de ter líderes e às vezes a gente fica com uma imunização cognitiva. Se você quiser saber mais o que é imunização cognitiva, tem um texto meu aqui no feed que eu falo sobre isso, como a gente às vezes fica cego para determinadas situações. Outro caso bem emblemático também é o Templo do Povo, que é fundado por Jim Jones nos Estados Unidos em 1955. Ele fez 918 pessoas suicidarem, simplesmente assim. Eles tomaram veneno, é uma história que vale a pena você aprofundar também. A gente entender o poder que tem uma influência, o poder que tem um líder, e se essa liderança não for boa, ele não só vai te entregar o que promete, que é a sua evolução pessoal e profissional, como ele pode te gerar um mal gigante. E aí você me pergunta, por que ele vai gerar um mal? Isso é intenção? Não é. Às vezes o próprio líder, vamos pegar um exemplo desse coach, ele começa a ter tantos seguidores, esse da montanha, tantos seguidores indo atrás dele, que ele realmente fica achando que ele é um messias. Isso tem até um nome na psicologia que chama síndrome de Horus. A pessoa passa a achar que é um semideus. Ela, de verdade, ela sente isso. Ela fala, cara, tem tanta gente me seguindo, eu devo ser especial. No caso desse da montanha, o cara pode estar com essa síndrome e pensou até onde as pessoas vão por mim. Até onde as pessoas vão por mim. Olha que loucura que é isso. Às vezes você está seguindo uma pessoa que está com uma disfunção psicológica.
Ele tá com ele pode estar com a síndrome onde ele acha que ele tem poder de verdade, que ele deixou de ser uma pessoa normal. E isso é muito perigoso, isso é muito complexo. O grande problema é que essas pessoas elas atacam nas nossas carências, né? Elas ganham dinheiro com as nossas inseguranças e capitalizar sobre isso, além de desonesto, é muito complicado. A gente sabe que é muito mais fácil ensinar uma criança que ela não pode tudo que dizer isso para um adulto, porque o adulto ele já vem carregado de alguns traumas e a gente às vezes só quer encontrar alguém que diga o caminho que a gente deve seguir para que se algo der errado, a gente coloque a culpa nele depois. Então, por outro lado, não é só esse líder que está errado, os seguidores também, eles querem alguém para se apoiar simplesmente para não ter que enfrentar o mundo, né? Alguém doente, sobrecarregado, com dificuldade de seguir em frente, na verdade ele precisa de ajuda profissional, ele precisa de um psiquiatra, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um psicoterapeuta, ele não precisa de ajuda de um profissional especialista em marketing ensinando ele a agir. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu vou escrever mais sobre isso, vou postar o texto, mas eu quis trazer esse vídeo para falar um pouco do caso. Obrigado para você que assistiu até aqui.